Boa noite. Bora para a parte final aí de espelhos, né? Eu já gravei sobre os raios notáveis, foi a primeira aula. A segunda foi sobre os espelhos côncavos, que tem 5 formações de imagens. E agora os espelhos convexos, que só tem uma formação de imagem, só uma. Então bora lá. Qual a grande diferença entre os espelhos côncavos e convexos? É que no convexo, ele é curvado para fora. Se quando na aula passada eu falei que é, a parte de dentro, a parte interna da esfera corresponde ao espelho côncavo, a parte externa da esfera corresponde ao espelho convexo, né? Aquele desenho que eu fiz lá na aula passada, falando que isso é de curvatura, que o foco, que a distância focal é entre o vértice e o foco, né? Tudo aquilo vai valer para essa aula, só não copiei de novo, tá? Mas aquilo ali que você viu na aula passada também serve para espelhos convexos. Só que a grande diferença é que a parte espelhada é essa parte aqui de fora, ó. Então os raios luminosos batem aqui e voltam, tá? E se a gente estivesse analisando um espelho côncavo, ó, se liga aí, se a gente estivesse analisando um espelho côncavo, seria essa parte aqui de dentro, ou seja, aquela parte da colher, né, que é a parte de dentro, e o côncavo é a parte de fora. Desculpa, que côncavo é a parte de dentro e convexo é a parte de fora. Então, se a gente estiver falando do espelho côncavo, essa parte de dentro aqui que está a setinha vermelha. Se a gente estiver falando do espelho convexo, né, é a parte aqui de fora, então vai apagar essa setinha aqui de dentro. E aí, ó, se liga. Para o côncavo, o espelho côncavo, o foco é positivo. Lembre sempre disso. Como é que eu faço para decorar mais fácil do que entender que o foco é positivo, porque é do outro lado do espelho, enfim. Como é que eu faço para decorar? Lembra que o espelho côncavo tem 5 formações de imagens, enquanto que o convexo só tem uma. Então, o espelho côncavo tem mais formação de imagem, enquanto que o espelho convexo tem menos formação de imagem. Uma forma fácil de você decorar que o foco do espelho côncavo é positivo e que o do convexo é negativo, tá certo? Então, a formação de imagem, que é só uma, aqui eu só repeti esse desenho, coloquei lá aqui, e coloquei aqui a nossa boa e velha seta, né? Que tá de vermelho, aqui é o objeto, vulgo seta. Então, beleza. Raios notáveis que a gente já viu nas aulas passadas. Vamos lá. Chega paralelo, né? Um feixe luminoso chega paralelo e volta pelo foco. E calma, mas deu ruim, por quê? Porque quando a gente está tratando de espelho, não há, só há reflexão, né? Bate e volta. E aí, como é que eu vou fazer para voltar pelo foco? Se aqui é se o foco está na parte de dentro e o objeto está na parte de fora, vai bater no espelho e vai voltar. Como é que eu faço? Bem, aqui a gente vai prolongar, né? Ó, chega paralelo, volta pelo foco. Onde é que o foco está? Fiz aqui um pontilhado de onde o foco está, certo? Aí, ó, fiz o pontilhadozinho, vi onde está mais ou menos na reta. Fiz aqui essa representação do primeiro raio notável. E o segundo é aquele que vem pelo vértice e volta fazendo o mesmo ângulo, né? Se você observar esse ângulo aqui, por exemplo, alfa, é igual a esse ângulo alfa, tá? Então, beleza. Quando a gente faz isso aqui, você vê que essas retas não se encontram aqui. Ah, calma, então eu vou falar que ela é imprópria, igual naquela formação de imagem do espelho côncavo. Calma, que eu já falei até na aula passada que não é assim. O que é que você vai fazer quando não se encontrarem os raios? Bem, nós vamos prolongar eles. O que é que eu faço? Ó, primeiro aqui prolonguei com esse pontilhadozinho de preto, e o outro eu também prolonguei, ó, pá, pá, pá. Veio para trás e esse aqui também para trás. Onde é que eles se encontram? Se encontram bem aqui. Recapitulando. Eu fiz aqui os raios notáveis, vi que eles não se encontram. O que é que eu vou fazer? Eu vou prolongar um e vou prolongar o outro. Onde eles baterem aqui, ó, vai ser a formação da imagem. Só que veja que eles se formam bem aqui. E olha o tamanhozinho da imagem que ficou. Então, a imagem ela é virtual, por quê? Porque é feita a partir do prolongamento dos raios luminosos. Ela é direita porque a seta está para cima, né? Está de cabeça para cima. E ela é menor que o objeto. Ó. Aqui é o nosso objeto, aqui é o tamanhozinho da imagem. Então, ela é bem menor do que o objeto. E aí, aqui a aula já teria acabado, só que na aula passada eu não falei das utilidades do espelho côncavo. Então, eu juntei aqui tanto as utilidades do côncavo quanto do convexo. O côncavo, quando é que você pode usar o espelho no dia a dia? Espelho de maquiagem, né? Quando você quer ampliar a imagem, você usa o espelho côncavo. Então, ó, ampliar a imagem, você usa espelho côncavo. E a gente também tem aquele fogão solar, né? Sempre presente nos livros, na parte introdutória lá. Eu lembro quando eu estava no segundo ano, tinha a primeira imagem do livro, se eu não me engano, era do fogão solar. Quando você quer concentrar os raios luminosos, você usa o espelho côncavo. E o convexo, você pode utilizar aliás,
você vê, né, que você não utiliza, é naqueles espelhos de garagens. Por exemplo, quando você está indo ao shopping, você vê aquele espelho de garagem que amplia o campo de visão. Então esse é justamente um espelho côncavo ou convexo. Uma utilidade do espelho convexo são nas garagens, né, de shopping, de restaurante, enfim, que aí ele vai ampliar o campo de visão, tá certo? Então é basicamente isso. Espelhos a gente já terminou, falta só a parte das equações, tá certo? Foi boa.